Boa noite a todos. Em nome da direção do Amarante Futebol Clube, agradeço a presença de todos nesta noite especial. Estamos cá para apresentar o programa do centenário do Amarante Futebol Clube, a Comissão de Honra e também Executiva. De hoje a janeiro de 2024 serão organizadas várias iniciativas para celebrar os 100 anos do clube do vosso coração. Começamos com um vídeo da história do clube. Amarante Futebol Clube, um clube centenário. O homem não deve ser escravo do tempo, mas também não pode viver deslocado dele. O desporto, que já em tempos remotos contava com furiosos adeptos, encontrou nos tempos modernos e sem desprimor para outras modalidades desportivas, no futebol, um jogo e uma prática física que criou uma legião de simpatizantes. Galvaniza multidões, mobiliza torrentes de gente em fúria nómada, ávida de emoções de grande espetáculo, faz erguer arrojadas concessões arquitetónicas, donde avultam estádios, causa paixões e calafrios nas massas associativas, banha de sol as almas possuídas de um frenesim quase pagão, põe à prova a resistência estática da humanidade, que pacientemente suporta a chuva que ensopa ou gela até aos ossos. Uma vitória futebolista é saudada com uma enorme explosão de entusiasmo. Uma derrota adquire o sabor amargo de uma catástrofe. Uma terra, um bairro, um povo muda de fisionomia quando o clube favorito perde. Nas ruas, nos clubes, nos cafés, nas casas, por toda a parte. O culto pelo futebol nas camadas populares adquiriu aspectos de delírio. E não estamos em presença de um fenómeno nacional, antes de um movimento de ordem internacional. Criou-se uma mística de clube. À roda de um clube de futebol, criam-se laços de amizade e solidariedade que só honram. Sacrificam-se bolsas para manter o seu clube de pé. Gastam-se energias e vontades por um ideal desportivo. Matam-se vícios condenáveis. Cimentam-se bairrismos. A ideia da instituição em Amarante desta agremiação desportiva partiu de Pompeu da Cunha Bruxado, Gustavo da Silva Pereira de Medeiros e Joaquim de Moura Ribeiro. Pompeu da Cunha Bruxado foi a alma dos fundadores, homens que o forjaram com comovente enternecimento. Contaminada pela febre de futebol, que então começava a alastrar por toda a parte, esta tríade de fogosos rapazes
não hesitou em lançar mãos à criação de uma coletividade cuja modalidade de desporto já atraía as multidões. Ardia nos seus corações a chama sagrada do bairrismo amarantino e fecundava nas suas inteligências uma visão larga do futuro. Cara, muito cara, ficou a iniciativa aos fundadores do Amarante Futebol Clube. A corrente oposta. Em tudo há sempre uma oposição. Aquela que não via na nova modalidade de desporto um meio de contribuir para a cultura física da mocidade e, portanto, para o revigoramento da raça, receosa do risco que lhe parecia correr a saúde de seus filhos. Abriu dura guerra contra o intruso, larga e rija polémica no jornal local. De nada valeu tamanha oposição. Respondem aos derrotistas os fundadores, a esses que não creem na força do nosso pulso, na coragem que nos anima, na fé que nos inspira. Aqui deixamos a jura de que o Amarante Futebol Clube há de ser alguma coisa bem mais do que toda a gente espera que ele seja. O futebol, mesmo nos primórdios da sua vida, já vinha predestinado para vencer. E venceu. Tudo andou bem ligeiro. Os mentores da obra eram ativos e dinâmicos. Em prélios duros, mas leais, arrebata as multidões e cria à sua volta as melhores simpatias. A mãe, estremecida, esta querida Amarante imortal, terra máter de tão preclaros filhos, revê-se no seu menino, recebe-o tantas vezes, nos braços com lágrimas de alegria, com o coração a palpitar de puro amor maternal. Lança-lhe flores, dá-lhe palmas, recebe-o com música e foguetes. Adquire a hipoteose, a consagração, estes bons momentos cheios de bairrismo e de louco entusiasmo. Mas quem poderá esquecer muitos dos adversários ao longo deste século desportivo? Ninguém. Em muitos destes encontros houve atletas, genica, amor clubista. Houve lealdade, generosidade, houve bairrismo. Ali esteve Amarante. Os atletas amarantinos nunca se furtaram à luta leal e nobre, em sucessivos campos, não poupando energias nem forças, correspondendo inteiramente à confiança da massa clubista que em caravana tantas vezes os acompanhou e acompanha. Glória ao brio de todos os atletas que nas pugnas desportivas procuraram sempre levar cada vez mais longe o nome desta linda princesa do Tâmega. Se é fator de afirmação de valor, os sucessos nas letras e nas ciências, em qualquer ramo de cultura ou arte, também não é menos certo que o índice de vitalidade de uma raça, de um povo, de uma região ou de uma terra se mede nos tempos modernos pelo grau de preparação física dos seus atletas e feitos que são capazes de realizar nas competições desportivas. Neste século de vida do nosso clube, nascido na vontade irreversível de um punhado de jovens, numa longínqua alvorada da primavera das suas vidas, temos o dever indeclinável de saudar a instituição, os seus associados, os seus amigos e admiradores.
E não interessa apenas considerar resultados ou sucessos próximos da vida do clube. Cumpre-nos antes constatar um somatório de devoções, uma evolução notável no sentido ascendente, que se fica devendo a um punhado de homens valorosos, com acendrado amor clubista, vontade forte e dinâmica, timbrada na admiração pelas causas que apaixonam, e se foram rendendo sucessivamente, irmanados no ideal de servirem a causa do desporto e trazerem à sua terra um melhoramento que eles sentiam faltar-lhe quantas vezes com magnífico espírito de sacrifício. Neste cenário, estamos a festejar a terra amarantina que o viu nascer. Estamos a exortar o bairrismo destas terras e destas gentes. Estamos a viver um pouco da história deste burgo, na sua humildade e no amor que consagramos a quem prestigia e engrandece. Neste clube está um punhado de vida e da alma de cada um de nós. Vivemos a alegria das suas tardes de triunfo. Vibramos com ele no aplauso aos seus atletas. Sofremos com ele as horas más da sua vida desportiva. Estão aqui consagrados e enriquecidos no seu património os sentimentos deste povo. E após tantos anos de jornada heroica, pois foi tempo suficiente para desfazer de mil ilusões, para o ruir de fortes e seguras iniciativas, o Amarante não desfalece e chega aos nossos dias cheio de juventude, fresco, ativo como nunca. É por tudo isto que hoje aqui estamos para te saudar, bandeira do meu clube, desejando do âmago do nosso peito uma longa e próspera vida para a honra e orgulho de todos os amarantinos. Viva o Amarante Futebol Clube! Chamo agora o Presidente da Direção do Amarante Futebol Clube, António Costa. Boa noite. Depois deste filme que acabámos de ver, acho que vai ficar difícil eu falar. Quero agradecer ao Delfim Carvalho e ao Pedro Alves Pinto este magnífico trabalho, que acho que toda a gente concordou e acho que merecem uma salva de palmas. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da Câmara, Dr. Pedro Cunha, Sr. Presidente da Assembleia do Amarante Futebol Clube, João Pedro Pinheiro, Sr. Presidente dos Bombeiros, Sr. Guimarães, Casa da CCA, Professor Taí, imprensa, muito obrigado por estarem aqui. Sócios e amigos, claro. Estamos a começar a comemorar os 100 anos do nosso Amarante. Temos que ter as ideias bem assentes para o que queremos e o que desejamos que seja o nosso Amarante. As dificuldades são cada vez maiores e os recursos são os mesmos. A carolice das pessoas está a acabar. Para mim é um orgulho muito grande ser o Presidente do Centenário. No entanto, já estou preocupado com o futuro deste clube. Como já disse anteriormente, os amarantinos têm que se unir, arregaçar as mangas e lutar todos pelo clube para que a nossa identidade permaneça como até aqui. O meu muito obrigado, viva o nosso Amarante. Vou deixar o resto para o Alves Pinto, que nos vai explicar como é que vai ser o nosso programa. Boa noite, obrigado. Obrigada ao Presidente
Presidente da Direção do Amarante Futebol Clube. Como dizia, vamos agora ao momento de apresentar a Comissão de Honra Executiva do Centenário do Amarante Futebol Clube, com Pedro Alves Pinto, que vai também fazer a apresentação do calendário deste centenário. Boa noite a todos. Vou começar por cumprimentar o Sr. António Costa, Presidente da Direção do Amarante Futebol Clube, o Dr. Pedro Cunha, Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, o Sr. João Pedro Pinheiro, Presidente da Assembleia Geral do Amarante Futebol Clube, o Professor António Laranjeira, Diretor Executivo do Centro Cultural de Amarante, o Sr. Adelmo Guimarães, Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Amarante, à imprensa presente, meus senhores e minhas senhoras. É uma enorme honra para mim apresentar o programa da comemoração do centenário do Amarante Futebol Clube e trabalhar na realização do mesmo. Antes de vos falar sobre o teor das comemorações, vou retratar em passos largos e breves um pouco do que foi a caminhada do clube ao longo destas décadas. O dia de hoje, 18 de julho, não foi escolhido à sorte, nem a hora. Faz agora, precisamente 69 anos, que brilhosos atletas albinegros, em 1953, receberam por parte do município e da população amarantina uma justíssima homenagem, por terem alcançado o feito de subirem da 3ª à 2ª Divisão Distrital. A primeira subida de muitas que se seguiram, que nos haviam de levar à 2ª Divisão Nacional em 1979. É, assim, um dos dias ímpares da história do Amarante Futebol Clube. Mas, não só por este motivo, esta data é especial, mas também porque é nesta data, neste dia, que o emblema, como conhecemos, é configurado, sofrendo apenas ligeras alterações até aos dias de hoje. O Amarante Futebol Clube foi fundado em 4 de março de 1923, por Pompeu da Cunha Bruxado, com apenas 19 anos. Curta foi a sua vida, faleceu logo em janeiro de 1924. O primeiro encontro de futebol foi contra o Santa Natália Futebol Clube, em 27 de maio de 1923, no campo da Praça, e vencemos por 4-0. A primeira deslocação foi ao Sporting Clube Lixense. Calcula-se que assistiram ao desafio 3.000 pessoas, sendo que o resultado foi a vitória do nosso clube por 1-0. Depois de um começo difícil, uma tarefa como esta de criar uma associação é sempre muito delicada. Para mais, nesta altura e longe de grandes centros. Teve o clube, nos anos seguintes, momentos bons e momentos menos bons, na sua curta existência. Mas a semente desportiva, semeada pelos fundadores, veio para ficar. Depois de ter disputado, durante 11 anos, desafios particulares, filia-se pela primeira vez na Associação de Futebol do Porto, em 1934. E tem logo a sua primeira aparição no Campeonato Regional na época 34-35. Rapidamente se evidenciou pelos resultados positivos obtidos. Também neste ano de 1934, a 4 de fevereiro, é inaugurado o mítico Campo da Barroca, terreno que marcou gerações de atletas, dirigentes e associados. Atuou neste recinto durante 47 anos. Antes, jogámos no Campo da Praça, Campo da Florestal e Campo da Feira. No Campo da Barroca, obtivemos as subidas de 1952-53, 1963-64, 1976-77 e 1978-79. Tivemos encontros memoráveis, que fazem parte da história desportiva de Amarante. Mas o Amarante Futebol Clube precisava de crescer. As condições para a prática do futebol começam a alterar-se. O futebol é um desporto onde a modernização é constante. Existem vários mundos dentro do mundo que é o futebol. E inaugura-se em abril de 1981 o Estádio Municipal, casa do Amarante Futebol Clube há mais de 40 anos. E também aqui escrevemos algumas das páginas mais belas da nossa história. Nem vale a pena relembrar, porque elas estão na memória dos amarantinos. Foram milhares os atletas que praticaram desporto ao longo desta dilatada vida do Amarante Futebol Clube, e centenas atualmente em cada época. São 100 anos, meus senhores, feitos de altos e baixos,
mas invictos no nosso ser desde 1923. E foram muitas as mudanças do futebol nestes 100 anos, como facilmente se percebe pelas imagens. Tudo mudou. As balizas, os equipamentos, o piso do retângulo de jogo, as condições para a assistência, a iluminação, os balneários, o acompanhamento por parte da imprensa, entre tantas e tantas outras alterações. O nosso Amarante Futebol Clube atinge os 100 anos. Quem é o amarantino que nunca teve ou tem um familiar, um amigo que foi atleta, um sócio ou simpatizante? Muito poucos são os amarantinos que não se enquadram nesta condição. Perante isto, concluímos que o Amarante Futebol Clube está presente, ainda que de várias formas, na vida de cada um de nós. Com esta evidência, resta-nos agradecer os amarantinos de hoje, a todos os atletas e dirigentes por tudo que construíram ao longo dos tempos. Na minha passagem terrena, o Amarante Futebol Clube acompanha-me desde tenra idade e permitam-me que agradeça ao meu pai por me ter incutido esta paixão. E ao longo deste tempo, o clube foi marcando a minha condição humana. Procurei e procuro, como associado e amante da nossa terra, fazer alguma coisa que possa atenuar esta dádiva. Participei na comemoração dos 75 anos e participo agora na comemoração dos 100 anos. Ao longo desses mais de 25 anos que levo de estudo a história do Amarante Futebol Clube, conheci, porque alguns já partiram, e conheço muitos daqueles que contribuíram para o seu engrandecimento. Que nostalgia eu sinto daqueles encontros, conversas carregadas de entusiasmo pelas cores albinegras. Homens que o Amarante Futebol Clube tanto e tanto deve. Homens que muitas e muitas vezes a vida familiar ou profissional passou para segundo plano e onde só o clube parecia existir. Podia lembrar-me de muitos outros que já partiram, mas recordo-me neste momento dos atletas Caché, Alexandrino, Gonçalo Flores, Eduardo Martins ou Lima. Ou então com os dirigentes Armandinho e Ramiro Vieira Pinto. Mas também podia falar de muitos atletas e dirigentes que ainda estão entre nós. E é pela dedicação que tantos atletas e dirigentes debutaram às cores albinegras e pelas centenas de jovens que atualmente envergam que tenho certeza que o Amarante Futebol Clube jamais deixará de trilhar o seu caminho pelo engrandecimento do desporto e da Amarante. Porque no futebol é sempre um recomeço. Em cada treino, em cada jogo, em cada vitória, em cada derrota, enfim, em cada época. Sempre e sempre pugnar pelas cores albinegras. O Amarante Futebol Clube filiou-se da Associação de Futebol do Porto em 1934. Antes desse ano, estavam filiados sensivelmente 175 clubes. Acompanharam o Amarante Futebol Clube na filiação 5 clubes, o que faz o número de 180 clubes filiados até 1934. Chegados até hoje, é curioso notar que os clubes filiados na associação até essa data só restam 26 clubes filiados. 9 nos nacionais, onde nos incluímos, e 17 nos distritais. Depois, naturalmente, outros clubes se fundaram. E agora temos filiados na Associação de Futebol do Porto. Na Primeira Liga 4, Segunda Liga 3 e Terceira Liga 4, o que faz um total de 11. Assim, no nosso distrito temos 11 clubes em divisões superiores. No total são 55 nas 3 ligas. Depois vem o Campeonato de Portugal, onde nos encontramos. O Amarante Futebol Clube, até aos nossos dias, disputou, só no futebol sénior, para o Campeonato Distrital ou Nacional e Taça de Portugal, mais de 2.500 jogos. Atuou contra cerca de 200 de adversários e fez mais de 2.000 golos. Só no futebol sénior, o nome de Amarante foi impresso em vários jornais nacionais mais de 2.500 vezes, semana após semana, ano após ano. Ninguém em Amarante conseguiu tal feito. Perante estes dados, o Amarante Futebol Clube ocupa no panorama desportivo um lugar de relevo. Mas um assunto está hoje presente na vida do Amarante Futebol Clube, como esteve na fundação e atravessou todas estas décadas. A necessidade de o nosso clube ser acarinhado, apoiado e respeitado, como se fosse familiar. Estou certo que o nosso Amarante Futebol Clube bem o merece. Como começa a ser longa a minha intervenção, vou comunicar a Vossas Excelências a Comissão de Honra Executiva do Centenário e respectivo programa comemorativo. A Comissão de Honra é composta
pela direção do Amarante Futebol Clube, o Presidente, Sr. António Joaquim Silva Pinto Costa, Câmara Municipal, Dr. José Luís Gaspar Jorge, Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Soares Gomes da Silva, Associação de Futebol do Porto, Sr. José Manuel Neves, Assembleia Geral do Amarante Futebol Clube, Sr. João Pedro Soares Pinheiro, Assembleia Municipal de Amarante, Dr. Pedro Leonel Marques da Cunha, Conselho Fiscal do Amarante Futebol Clube, Sr. José Leopoldo Silva Cardoso, União dos Freguesias de Amarante, Dr. Américo Paulo da Silva Ribeiro, Associação Empresarial de Amarante, Professor Bruno Miguel Gomes da Costa, representantes dos antigos atletas e treinadores do Amarante Futebol Clube, Professor António Carlos Sousa Laranjeira Lima. A Comissão Executiva é composta por Pedro Barjão Alves Pinto, que é o próprio, Ricardo Emanuel dos Santos Matias Pinto, André Pedro Deus Pinheiro e Ana Rita Ribeiro Pereira Carvalho. O programa, que com certeza vai dignificar o Amarante Futebol Clube, tem o seu início hoje e termina no começo de 2024. E é o seguinte: em 2022, o equipamento do centenário e o jornal do centenário. Em 2023, a exposição nos campos de jogos do Amarante Futebol Clube. A 4 de março, o dia do centenário, a hasteada bandeira, lápide do centenário, monumento do centenário e a ampliação do museu. Homenagem póstuma a antigos atletas e dirigentes, lápide do primeiro encontro de futebol do Amarante Futebol Clube, prémio Albinegro e jantar do centenário. A seguir, noutra altura, noutra data posterior, jogo do centenário, encontros do centenário, entrega do emblema grau ouro e prata aos sócios com 55 anos de filiação, um espetáculo musical, um debate Amarante Futebol Clube de 100 anos, passado, presente e futuro. E termina assim o ano de 2023. Em 2024, no começo logo, em janeiro, homenagem a Pompeu da Cunha Bruxado, evocação do centenário da morte. Posteriormente, serão editados vários trabalhos, como Multimédia do Centenário, Revista da Comemoração do Centenário e o Livro do Centenário do Amarante Futebol Clube. A partir de hoje, podem encontrar mais informações sobre o centenário no site www.centenarioamarantefc.pt. Para terminar, agradeço ao Carlos Galo pela criação do logotipo nacional do centenário, aos familiares de Eduardo Teixeira Pinto pela cedência de inúmeras fotografias que nos ajudam a documentar a nossa história e as publicações que vão sendo produzidas. E, por fim, ao professor Taylor Laranjeira, pelo alimento que dá ao Amarante Futebol Clube, através do Centro Cultural de Amarante, sempre que lhe é solicitado, quer seja na cedência deste espaço ou de um espetáculo musical. Viva o Amarante Futebol Clube. Obrigado. Seria agora o momento de chamar ao palco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, mas por motivos pessoais não pôde estar presente, mas deixou um abraço a todos. E porque estamos no início da festa, não podia ser mais oportuno se não termos o duo de flauta e piano Luís Teixeira e Tiago Silva, do Centro Cultural de Amarante, para o tema Café 1930. Da minha parte, é sempre uma honra estar presente nestes momentos do Amarante Futebol Clube e agradeço mais uma vez ao Pedro Alves Pinto este convite e para estar a marcar os 100 anos de um clube que também, embora seja vizinha, também me diz muito. Muito obrigada e boa noite.